A paz a todos, boa noite, amém, boa aula hoje, amém a todos nós, né? Hoje a gente vai falar sobre um tema bem legal, né? A gente vai falar de novo sobre as cidades de refúgio, a gente já havia visto, né, em Números 35, mas a gente vai falar algo novo sobre essas cidades, né? Então tem novidade aí que a gente vai estudar hoje. E hoje a gente vai falar também, entender um pouco mais sobre a promessa. A gente vai entender até onde ia essa promessa, né? A gente vai entender que, na verdade, a promessa de Deus era muito maior do que eles conseguiram ter, né? Não era só Canaã. A promessa de Deus ia muito além das fronteiras que eles vão conseguir conquistar. A verdade é que até hoje, durante toda a história ali dos judeus, né, eles nunca conseguiram conquistar todo o território que Deus prometeu, né? E a gente vai ver isso hoje. No capítulo 19 fala qual que é a condição para que eles consigam alcançar todo esse território, né, que estava prometido. E eles nunca vão conseguir cumprir, né? Eles não conseguem cumprir, não conseguiram até hoje cumprir essa condição, né? Para que a promessa se cumprisse. Então hoje eu vou mostrar um mapinha também, a gente vai entender da onde que era uma terra muito maior do que Canaã, que Deus havia prometido para esse povo. Pegaria toda a terra da Síria ali, né? Pegaria as fronteiras do Egito, né? Então era uma terra muito vasta, seria até a Mesopotâmia, né? Eles estariam chegando ali, né? Até as terras da Babilônia, de Arã, de Ur. Era uma terra muito grande, mas eles nunca conseguiram conquistar tudo isso, nunca. Nem no tempo de Davi, nem no tempo de Salomão. A gente vai ver que infelizmente nunca se conseguiu alcançar todas essas terras prometidas, né? E a gente vai falar sobre isso hoje, tá bom? E a gente vai falar uma novidade que há sobre as cidades de refúgio. E eu vou falar um pouquinho sobre Davi e Salomão. Porque Davi e Salomão vão conquistar mais terras, né? Que são dentro da promessa que Deus havia feito, né? Josué não vai conquistar todas as terras, né? E nem Davi e Salomão. Davi vai conquistar uma boa parte, Salomão vai vir conquistar também, mas ainda vai faltar muita terra, né? E não vai ser conquistada. Até hoje não foi conquistada, então nunca foi conquistada de toda a promessa que Deus havia feito, né? Então a gente vai falar sobre isso hoje, tá bom, gente? É uma aula bem tranquila hoje e acho que vai ser rápida também, amém? Eu vou fazer só uma oração primeiro, tá bom? Pra gente entrar com o estudo do dia, amém. Meu Deus, que o Senhor venha falar conosco, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor se revele para nós por meio da Tua palavra, Senhor. Meu Deus, abre os nossos olhos, Pai. Nos traz entendimento, Pai, em nome de Jesus. Derrama sobre nós sabedoria, derrama sobre nós conhecimento e entendimento, Pai. Nós sabemos que o Senhor é o detentor de toda sabedoria, Pai. Então derrama sobre nós, porque estamos aqui para te buscar, para buscar a Tua verdade. A Tua palavra diz que o Teu povo perece por falta de conhecimento e nós não queremos perecer, Pai. Pelo contrário, nós queremos te conhecer e o Senhor é vida, Pai. Se revele para nós, Pai. Meu Deus, trabalhe neste momento em cada mente, Pai, endurecida, em cada coração endurecido, Pai. Em cada pessoa que está aqui diante da Tua presença fechada. Que o Senhor, meu Deus, quebrante essa pessoa em nome de Jesus. Que o Senhor convença essa pessoa da Sua verdade. Que essa pessoa seja transformada, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor. Que todos sejam alcançados, Pai, em nome de Jesus. Senhor, até aquele, meu Deus, em nome de Jesus, que esteja aqui, meu Deus, e que não se convença sobre ti, meu Deus. A sua palavra seja irresistível para todos nós, inclusive para essa pessoa. E que ela venha, meu Deus, a se converter a ti, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Meu Deus, que não seja o meu falar, mas que seu Espírito Santo me use, Pai. Meu Deus, que o Senhor, Pai, coloque o seu exército ao nosso favor, ao favor dessa obra, ao favor desse projeto, e que a sua palavra corra sem obstáculos, em nome de Jesus, Senhor. Meu Deus, tempera as palavras que saírem da minha boca com sal, para que elas tenham bom gosto, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Coloca no meu falar, meu Deus, um falar irresistível, para que ninguém resista, meu Deus, à tua verdade. Meu Deus, nos livre e nos proteja de todo o mal. Coloque em nós a sua armadura, coloque em nós o seu capacete, Pai. Que nenhum mal nos atinja, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Tem alguém aí que tá dando interferência, gente? Eu acho que é a Letícia. Mas amém. Então a gente vai falar agora sobre Deuteronômio 19. A gente vai falar um pouquinho sobre as cidades refugiadas agora.
A gente estudou o que eram as cidades refugiadas e quais vão ser, né? 3 já foram escolhidas, né? Que foram ali no território extra conquistado por Moisés, né? Israel ali. Então, 3 vão ficar além do Jordão e 3 terras vão ficar em Canaã, né? A gente já havia falado isso em Números 35. Agora não vai vir novidade sobre isso, né? Então a gente já havia falado sobre isso em Números 35. Moisés já havia falado que Josué vai ter que escolher 3 cidades lá em Canaã, quando eles conquistarem Canaã. E a gente já viu que Josué vai escolher 3 cidades, a gente já viu quais são, né? Eu já falei sobre isso em Números 35. Só que agora vai surgir uma novidade, né? Vai surgir uma novidade aqui. Deus, por meio de Moisés, vai falar para esse povo que, na verdade, a promessa é muito maior do que eles acham. Eles acham que a promessa é só aquela terra de Canaã que eles estão entrando. Mas Moisés vai revelar agora para esse povo que a promessa é muito maior e que eles não têm dimensão, que vai muito além, né? Mas há uma condição para que essa promessa seja expandida, né? E que aconteça, né? Há, na verdade, 3 condições, a gente vai ver. E eles não vão cumprir essas condições. A verdade é que eles não vão cumprir e é por isso que eles não vão conquistar essas terras extras, né? Então, no versículo 1 diz assim: quando o Senhor, teu Deus, eliminar as nações cuja terra te dará o Senhor, quando o Senhor teu Deus eliminar as nações cuja terra te dará o Senhor teu Deus e as desapossares e morares nas suas cidades e nas suas casas, versículo 2. 3 cidades separarás no meio da tua terra, que te dará o Senhor teu Deus. Peraí, gente, deixa eu tentar mexer com o mouse, tá ruim, pronto. 3 cidades separarás no meio da tua terra, que te dará o Senhor teu Deus para possuíres, né? Aqui ele já havia falado sobre isso, né? Então ele só está repetindo o que ele já havia falado. 3 cidades vão ser escolhidas como cidades de refúgio ali, além do Jordão. E já foram escolhidas, a gente lembra, né? Um território fica em meia tribo de Manassés, um território fica em Gade e um território fica em Ruben, né? E esse território foi escolhido por Moisés. Moisés estava ali no meio, né? Intermediando isso. Só que agora Moisés vai morrer ali daquele lado, e Moisés não vai atravessar o Jordão com eles. Então, quem vai ter que decidir as terras lá vai ser Josué, e é isso que Moisés está falando aqui mais uma vez. Ó Josué, vocês vão atravessar sozinhos, eu não vou com vocês, vão vocês e Deus atravessar o Rio Jordão, vocês vão chegar lá em Canaã. Quando chegar lá em Canaã, vocês vão precisar escolher 3 cidades lá, para serem 3 cidades de refúgio lá, né? E é isso que Moisés vai falar aqui. Vocês vão precisar cuidar para escolher 3 cidades lá, mas tomem cuidado para vocês escolherem essas 3 cidades em posições estratégicas, né? A gente viu isso já, realmente. Vai ter uma cidade de refúgio no norte, uma cidade de refúgio no centro e uma cidade de refúgio no sul, né? Então, vai ser cumprido isso, a gente vai ver em Josué mais pra frente. E é isso que Moisés está falando aqui. Moisés está falando, ó, Josué, cumpra isso, né? Tem que separar 3 cidades de refúgio nas terras de Canaã que vocês vão conquistar, né? Não se esqueça disso. Então, no versículo 3 continua. Preparar-te-ás o caminho. Eu tô vendo que a Letícia tá entrando, tá saindo, ela tá atrapalhando um pouco, que ela entra e fica um assobio. Mas amém, vai dar certo. Versículo 3 diz, preparar-te-ás o caminho e os limites da tua terra, que te fará possuir o Senhor teu Deus, dividirá em 3, e isto será para que nela se acolha todo homicida. O que Moisés está querendo dizer aqui? Moisés está falando o seguinte, você vai pegar toda a terra que vai ser conquistada, Canaã inteira, e você vai dividir em 3 partes, né? Isso que ele está falando, você vai pegar Canaã inteira e vai dividir em 3. Aí dentro dessas 3 divisões que você fez, você vai escolher uma cidade na primeira divisão, uma cidade na segunda divisão e uma cidade na terceira divisão. E assim você vai escolher as cidades de refúgio, né? É isso que ele está dizendo aqui. Aí no versículo 4 diz assim, deixa eu ler de novo o versículo 3. Eu tô tentando bloquear a Letícia, porque ela tá entrando e saindo, tá até atrapalhando. Mas ela entra e sai, ela só fica com a buzina e sai, mas vai dar certo.
No versículo 3 diz, né? Preparar-te-ás o caminho e os limites da tua terra, que te fará possuir o Senhor teu Deus, né? Dividirá em 3 e isto será para que nelas se acolha todo homicida, né? Então, a gente já viu que são cidades de refúgio, né? A gente já falou sobre isso, né? Cidade de refúgio é o quê? A pessoa que matou sem querer, né? Então, não é o homicida que queria. Então, a pessoa matou alguém sem querer. E nessa época, Deus havia falado isso, né? O sangue, a morte, o homicida, né? O sangue derramado, o sangue inocente, ele somente é pago pelo sangue do que o derramou, né? Então a gente lembra que Deus havia falado isso, né? Quando Noé tinha saído ali da arca. Então Deus havia falado, ó, é o seguinte, aquele que matar alguém, né? Aquele sangue que foi derramado na terra só será pago quando o sangue daquele que derramou ser derramado também na terra, né? Então, a única forma de daquele sangue ser justiçado, né? Receber justiça, seria o derramamento do sangue daquele que matou, né? Então, Deus havia falado isso. Então, aqui criou uma lei de vingança. Essa questão, né? Então havia um direito de vingança, as pessoas tinham direito de vingança. E qualquer parente podia vir fazer vingança. Então qualquer parente podia vir e matar ali aquele, né, que matou o outro. Só que agora Deus mostra misericórdia, né? E Deus fala que Deus iria acolher. Essa cidade representa claramente um refúgio em Deus. Porque a gente lembra que essa cidade onde vão ser acolhidos esses homicidas, homicidas culposos, né? Esses homicidas que não tinham a intenção de matar, são cidades povoadas somente por levitas. Somente levitas moravam nessa cidade, a gente lembra, né? E é isso que está dizendo aqui. Então, representa claramente, a gente falou mais sobre isso em Números 35, representa claramente o refúgio em Deus, né? Então, havia ali uma lei no mundo, né? Que dava o direito da pessoa de matar. Então, o parente da pessoa foi morto, mesmo que seja sem querer, não importa. Essa lei dava o direito até se fosse sem querer. Então, houve o derramamento do sangue do parente daquela pessoa, até mesmo sem querer, havia um direito de vingança. E Deus não podia aplacar esse direito de vingança, porque era uma palavra que ele deu. A gente lembra que a palavra de Deus é irrevogável. Não era uma lei para ele anular, é a palavra dele. Então, tudo que ele falou, ele não podia anular. Então, aquela sentença que ele deu lá para Eva, lá no Jardim do Éden, ele não podia anular, ele já falou. Então, nesse mundo, aquilo ecoa, né, ainda, né? E aqui é a mesma coisa. Ele havia falado para Noé, quando Noé saiu da arca, ele havia falado, o sangue derramado somente é pago derramando-se o sangue daquele que matou, né? Então, isso ecoava ainda no mundo. Então, a única forma de ser cumprida era essa. Então, surgiu o direito de vingança. Então, as pessoas tinham direito de derramar sangue, né? Então, as pessoas tinham direito de derramar sangue. E aí surge a questão, porque Deus vai levantar uma hipótese de misericórdia, né? Então, Deus vai dizer, não, aquele que matou sem querer, ele vai receber a minha misericórdia. Então, ele recebe a minha proteção. E ele vai estar dentro de um local que tem o meu nome, um local que é meu. Então, nenhum vingador vai ousar entrar lá e derramar sangue ali dentro. Não, porque a cidade é minha. Ele não ousaria, porque ele vai estar comprando briga comigo, né? É nesse sentido ali que Deus tá falando, né? Aqui. Nossa, eu tento tirar a Letícia toda vez, eu tento bloquear pra não ficar essa interferência, ela tá saindo. Mas vai dar certo, amém. Então, é isso que ele está dizendo aqui, né? Então, há essa possibilidade de misericórdia, são nessas cidades de refúgio. Então, essa pessoa matou sem querer alguém e o vingador de sangue tem o direito de matar, mesmo se foi sem querer, né? O que Deus havia falado, não havia falado, foi sem querer, então não vai matar. Não, Deus havia falado que o sangue derramado somente é pago pelo sangue que o derramou, né? Então, não tinha outra hipótese, era essa a hipótese. Só que agora Deus cria uma opção. E qual que é essa opção? É para uma pessoa inocente, a pessoa derramou sem querer o sangue do outro, matou sem querer, não foi na intenção, houve uma morte ali não proposital. Então, essa pessoa vai conseguir fugir dessa vingança, né? Como? Correndo para essa cidade de Deus, né? Correndo para essa cidade dos levitas, correndo para essa cidade dos refúgios. Nessa cidade de refúgio só mora levita, né? É uma cidade levita. Então, lá só mora levita.
Então essa pessoa ia entrar nessa cidade, né, ia ser amparada por todos os levitas ali, e o vingador de sangue não poderia entrar nessa cidade para matar essa pessoa. Se ele entrasse nessa cidade e matasse essa pessoa lá nessa cidade, o sangue dele ia ser requerido, ele ia morrer. Porque ele não podia, porque essa pessoa estava sob a proteção de Deus. Porém, a gente estudou em Números 35, se essa pessoa viesse sair da cidade de refúgio, quis passear fora da cidade onde era a proteção dela, e o vingador de sangue viesse e a matasse, ele teria direito e não ia ser cobrado o sangue dele, porque a pessoa saiu da proteção, a pessoa saiu do refúgio, né? Então era nesse sentido. E aqui Moisés está relembrando isso que ele já havia falado em Números 35, né? Moisés está relembrando isso que já havia falado em Números 35. Então aqui ele diz, ó Josué, quando você entrar com o povo lá na terra de Canaã, divide toda a terra que vocês conquistarem em três pedaços. Em um pedaço você vai colocar a cidade de refúgio, em outro pedaço cidade de refúgio e outro pedaço cidade de refúgio. Por quê? Porque vai ter que ter uma estratégia para que haja tempo do inocente correr. Senão o vingador de sangue vai pegar ele. É isso que Moisés vai falar. Porque o que acontece? Imagina, a pessoa tá lá no norte e matou sem querer alguém. Aí o vingador de sangue se insurge ali querendo pegar aquela pessoa. E a cidade de refúgio fica lá na extremidade, lá no sul, lá no ponto. Não dá tempo dele fugir. Ele vai morrer. Ele vai ser pego, né? Então é isso que Moisés vai falar aqui, que Deus falou por meio de Moisés aqui, que era para criar pontos estratégicos, onde houvesse um tempo hábil para que aquele inocente conseguisse se salvar, né? Ele fosse para aquele lugar onde ele encontraria proteção e refúgio. Então diz no versículo 4, este é o caso tocante ao homicida que nela se acolher, para que viva aquele que sem querer ferir o seu próximo, a quem não aborrecia dantes. A gente falou sobre isso em número 105 já, né? Então era muito claro, era muito evidente que não havia uma inimizade, né? A pessoa não vivia aborrecendo a outra, né? A pessoa não vivia irritando a outra, né? Existem pessoas que vivem irritando o outro, né? E essa pessoa não fazia isso, ele não vivia irritando, podia não ser até amigo, podiam até não conversar, mas ele não vivia perseguindo o outro, né? Então ele não vivia aborrecendo o outro, ele não vivia perseguindo o outro, né? Então ele matou sem querer, então ele é inocente, então ele tem o direito de entrar na terra de refúgio, né? De buscar essa proteção ali na cidade levita. Aí no versículo 5, né, diz: assim, aquele que entrar com o seu próximo no bosque. Agora no versículo 5, Moisés vai dar um exemplo, né, do que seria uma pessoa inocente. E Moisés fala no versículo 5, assim, aquele que entrar com o seu próximo no bosque para cortar a lenha e manejando com impulso o machado para cortar a árvore, o ferro saltar do cabo e atingir o seu próximo e ele vir a morrer. Aí essa pessoa vai se acolher nessa cidade de refúgio. Então aqui ele deu um exemplo. Os dois estão lá no meio do mato, lá na floresta, e estão cortando árvore, né? Eles estão lá no meio da floresta, os dois, trabalhando, cortando árvore, e a pessoa tá lá com o machado, cortando árvore, e de repente, o ferro do machado sai do machado e vai na cabeça do outro, e mata o outro, né? Foi sem querer, não foi com o intuito de matar, né? Foi sem querer, o negócio que saiu e foi na cabeça do outro. E é isso que Moisés está dando aqui de exemplo, né? Então, essa pessoa é inocente. Ele não queria matar o outro, né? Foi sem querer, foi algo que aconteceu. Então, ele tem o direito, né, de ir para a cidade de refúgio e viver. Ele tem o direito de viver, né? Então, é isso que Deus está dando. Deus não está revogando a palavra que ele disse antes, né? Mas Deus está criando ali, né, uma exceção. Então a gente lembra, a palavra de Deus nunca volta atrás, a palavra de Deus, né, nunca é revogada. Então Deus não pode falar, agora não vai mais, o sangue do inocente não vai ser mais pago pelo sangue de quem derramou, né, pelo homicida, não. Deus não pode desdizer o que ele disse, não pode voltar atrás do que ele disse, né? A palavra dele é imutável, a palavra dele não revoga, né? A palavra dele não volta sem cumprimento, a palavra dele nunca volta vazia, né? Sempre volta cumprida. Então, se ele disse isso, a única forma de fazer justiça ao sangue derramado é matando aquele que derramou aquele sangue. Mas agora Deus começa a perceber, né? Deus começa a ver algumas hipóteses onde realmente há um derramamento de sangue, porém aquele que derramou não tem culpa naquele derramamento de sangue. Então Deus cria uma exceção para salvar essa vida. Porque Deus fala, não, essa vida não merece ser
morta, né? Essa pessoa não merece ser morta, essa pessoa não merece a morte, né? Porque ela é inocente. Então Deus cria essa hipótese e vem a cidade de refúgio, então, para que ele lá se abrigue e tenha vida, né? Que ele possa viver aonde? Debaixo da proteção de Deus, né? Na cidade dos levitas, né? Então é esse. Aí no versículo 6 continua. Para que, né? Então ele vai para a cidade de refúgio, lá ele vai ser protegido dentro da cidade de refúgio, que é a cidade dos levitas, toda cidade de refúgio é uma cidade levita, né? Então ali ele vai ficar protegido, ele vai ter a proteção de Deus naquela cidade, né? E aqui diz no versículo 6 isso, e dessa forma o vingador de sangue não vai poder entrar naquela cidade de refúgio e matar aquela pessoa, não vai, ele não pode. Ele não pode entrar. Ele pode fazer plantão na frente da porta da cidade. E se o outro descuidar e resolver sair da cidade, ele pode matar. Ele pode matar fora da cidade. Mas ele não pode entrar na cidade e matar, né? Porque ali ele está debaixo da proteção de Deus. Então não pode. Não tem como tocar nele ali. Então é isso que está dizendo aqui. Então no versículo 6 diz: então dessa forma o vingador de sangue não vai conseguir entrar na cidade, né? E aqui diz, para que o vingador do sangue não persiga o homicida quando se lhe enfurecer o coração e o alcance por ser cumprido o caminho e lhe tire a vida, porque não é culpado de morte, pois não o aborrecia dantes, né? Então aqui tá dizendo que, olha, Josué, olha Israel, escolham cidades estratégicas, escolham lugares que não seja o caminho longo demais. Porque senão o vingador de sangue, né, ao saber do que aconteceu, ao saber da morte do seu parente, ele vai sair tão enfurecido e tão louco querendo matar, que ele vai matar o outro e não vai ter tempo do outro chegar até a cidade de refúgio. Então tem que ser uma cidade estratégica que dê tempo dessa pessoa fugir, para ela não ser alcançada pelo vingador de sangue. É isso que Moisés está falando. Por isso vocês vão separar em 3 partes, né? Para que não fique 3 cidades só no norte, né? Então imagina, a pessoa matou lá no extremo do... lá no norte, né? 3 no norte. A pessoa matou lá no extremo do sul, não vai dar tempo dela correr até o norte, né? Igual assim, dependendo do caso, tava só os 2. Ele feriu sem querer a pessoa ali, a pessoa morreu, ele corre, ele não vai esperar a notícia se espalhar pro vingador chegar e matar ele, né? Então ele matou sem querer, ele corre pra cidade de refúgio, entra gritando refúgio, refúgio, a gente falou sobre esse número 35, né? Então, por exemplo, a pessoa tá lá na floresta com a outra, né? Tava lá na floresta com a outra, tava mexendo no machado, o ferro saiu e foi na cabeça do outro, ele viu que o outro morreu, ele corre. Ele começa a correr para onde? Para uma cidade de refúgio. Alguns estudiosos dizem que até tinha placas lá, apontando o caminho, né? Cidade de refúgio. Porque o interesse era esse, era ajudar o inocente a entrar nessa cidade, a encontrar a proteção de Deus. Porque Deus havia dado proteção a ele. Então o povo não podia proibi-lo de receber essa proteção. Então, alguns estudiosos até dizem que tinha um caminho, realmente umas placas indicando o caminho, né? Então essa pessoa viu que o outro morreu, ele não vai esperar a notícia ser espalhada para que o vingador de sangue chegue e mate ele. Então matou sem querer, viu que o outro morreu, sai correndo e vai para uma cidade de refúgio. Chega lá e grita, refúgio, refúgio, refúgio. Aí o ancião da cidade, o sacerdote, o levita ali, né, os levitas iam falar com ele. E a gente lembra que então ele esperava ali até o julgamento dele, né? Então a gente lembra de todo esse processo em Números 35. Mas dessa forma o vingador não o alcançaria, né? O vingador não pegaria ele, não daria tempo, né? Porque um vingador, uma pessoa furiosa, né? Pensa em várias coisas, né? Compra até um cavalo na hora, faz qualquer coisa, né? Para alcançar o outro, né? E é isso que Moisés está falando aqui. Então não dê tempo para que o vingador encontre o outro. Coloque cidades em pontos que dê tempo da pessoa fugir, né? Então aqui continua. Para que o vingador de sangue, né, não persiga esse homicida inocente e que enfurecido, né, o coração dessa pessoa alcance ele. Porque o caminho para a cidade de refúgio era comprido demais. E acontecendo isso, tire a vida dessa pessoa, porque a verdade é que ela era inocente, né? Então ele não merecia a morte, né? Porque, na verdade, ele não tinha nada contra o outro. Foi sem querer aquela morte, né? Então, aqui no versículo 7, Moisés continua falando. Portanto, eu ordeno para vocês, né? Separem 3 cidades, né? Então, a gente lembra que já tinham 3 cidades separadas ali onde Moisés estava, né? A gente lembra que já foi conquistada ali, né?
aquela região de Og e de Seom, né? Então já havia uma cidade ali nas 2,5 tribos, e agora precisava 3 cidades ali na outra terra de Canaã. Então agora, no versículo 8, vai falar sobre a expansão da promessa. A gente vai entender um pouquinho mais sobre a expansão, sobre a verdadeira promessa. A promessa, quando Deus falou para Abraão, não era só a terra de Canaã. Era um espaço muito grande, muito grande. E até a Mesopotâmia. Era muita terra, muita mesmo. E é isso que Moisés vai falar agora. Vai falar, gente, aquela promessa que Deus fez lá para Abraão e Deus fez para a gente quando a gente saiu do Egito, né? Porque Deus repete ainda a promessa em Êxodo. Eu já vou ler os trechos. Então, Moisés fala isso, ó, essa terra ainda pode ser conquistada, né? Essa terra, a gente ainda pode alcançar essa terra. Porém, há alguns requisitos para que a promessa se expanda, né? Então, aqui Moisés está dizendo, olha, não é só Canaã que vocês vão conquistar. Deus prometeu muito além das terras de Canaã. Vocês têm direito a muito mais terras. Vocês vão conquistar muito mais do que vocês estão almejando conquistar, né? A promessa de Deus, a vontade de Deus, os planos de Deus são muito maiores. Não é o que vocês estão tão felizes de irem só para Canaã, mas os planos de Deus são muito maiores. A terra que Deus prometeu a vocês, a promessa dele é muito maior do que essa que vocês estão indo buscar. Então entendam isso, né? Então Moisés vai começar a falar sobre essa terra que Deus havia prometido e que a gente vai ver que na verdade eles nunca conquistaram. Até hoje, na história, assim, né, do povo de Israel, essas terras nunca foram conquistadas, nunca. A gente vai ver mais pra frente, né, que Davi vai conquistar um pouco mais de terras, né, Salomão vai conquistar também um pouquinho mais de terra, mas toda a terra que está sendo falada aqui agora nunca vai ser conquistada, nunca, na história inteira de Israel, nunca vai chegar a todo esse território. Compreendia o território ali da Síria, compreendia a fronteira do Egito, compreendia a Mesopotâmia, eles nunca chegaram a alcançar tudo isso, nunca. Então a gente vai entender isso agora, que a promessa era muito maior do que realmente eles receberam, né? Então diz no versículo 8 isso, Moisés começa a falar, olha, Deus vai aumentar a terra de vocês. Ele vai expandir o território de vocês, né? Porque ele jurou isso para os pais de vocês. Então, ele vai dar segundo o que ele prometeu. Ele vai fazer o que ele prometeu. E onde que ele prometeu isso? Agora eu vou ler. Ele prometeu isso, Deus prometeu isso primeiro em Gênesis, capítulo 15, versículo 18, para Abraão. Deus disse assim, Gênesis 15, 18 diz assim, naquele dia fez o Senhor um pacto com Abraão. Com Abraão ainda nessa época, né? Dizendo assim, então Deus disse em Gênesis 15, 18 para Abraão, olha, para a tua descendência eu vou dar toda essa terra. Desde o rio lá do Egito, das fronteiras do Egito, até o rio grande lá de Eufrates. Todo esse território que fica entre as fronteiras do Egito, no rio do Egito, até o rio Eufrates, que fica na Mesopotâmia, todo esse espaço, compreendendo o deserto, que a gente vai ver que o deserto fica ali no meio, todo esse território eu vou dar para sua descendência, Abraão. Tudo isso. Eu já vou mostrar para vocês qual que é o território. Eu vou ler onde mais está dizendo isso. Em Êxodo 23, 31 também diz isso. Diz assim, e eu porei teu termo desde o mar vermelho até o mar da Filístia. E desde o deserto, todo o deserto ali, era para ser deles, desde o deserto até o rio. Porque eu porei nas mãos de vocês os moradores da terra, e eu vou expulsá-los de diante de vocês. Então o território era muito grande mesmo, e eles nunca vão conquistar essa terra, nunca, infelizmente nunca vão conquistar. Ó, eu vou mostrar para vocês aqui no meu mapinha. Eu acho que vai dar para ver. Ó. Eu vou mostrar primeiro aqui no Meet. Deixa eu tentar mostrar no Meet. Deixa eu ver se dá pra ver no Meet. Vou tentar aumentar aqui, gente, pra ver se dá pra ver. Ó, esse é o mapinha, né? Tá certinho aí, tá. Aqui é o Egito, né? Aqui é o Mar Vermelho. Então, qual que é o espaço que Deus tá falando? É aqui, ó. Desde a fronteira do Egito, né? Aqui toda essa parte aqui da fronteira do Egito
até aqui em cima, gente. Ó. Olha onde fica o rio Eufrates. É aqui em cima o rio Eufrates. Ó. Aqui, ó. Passa pela Síria. Aqui na Mesopotâmia, ó. Tá vendo? Passa pela Síria aqui, ó. E fica aqui em cima. Não, tô aqui, ó. Nesse aqui. Fica aqui em cima. Rio Eufrates. Não, aqui, ó. Rio Eufrates. Eu tô vendo errado aqui. Tô vendo de lado. Aqui, ó. Rio Eufrates. É esse daqui, ó. Então, esses pontos aqui, ó. Tá vendo? Aqui é a Síria. Eu tô meio virando aqui o papel. Não sei se vai dar pra ver. Mas depois eu vou tirar a foto e vou mandar pra vocês. Aqui é a Síria. Eles teriam domínio aqui, ó. Sobre o território da Síria. Pegaria Damasco. Pegaria um território ali, ó. De Mari, de Babilônia, ali, todo esse período aqui, ó, do rio Eufrates. Eles pegariam tudo isso, ó, tudo isso aqui, até aqui no Egito, e mais o deserto. Aqui fica o deserto, né? Canaã é esse pedacinho aqui, gente. Pra vocês verem como Canaã era tão pequenininha. Canaã dá uns 5 pontinhos aqui no meu mapa. Uns 5 pontinhos. Então, agora, o que eles estão conquistando é esse pedacinho aqui que dá 2 dedos meus nesse mapa. Uns 3 dedos no máximo, vai. Eles conquistaram, então, conquistando 3 dedos aqui meu desse mapa. Seria o que eles estão conquistando agora. Mas o que Deus está prometendo é até aqui em cima. Ó. Deus prometeu até aqui em cima e até aqui embaixo. Todo esse território. Deus prometeu tudo isso para eles. Mas eles nunca vão chegar a conquistar tudo isso, né? Deixa eu mostrar aqui também no Instagram. Aí dá pra ver no Instagram e no Facebook. Aqui, ó, gente. Do Mar Vermelho, ó. Até essa divisa aqui, ó, do Egito no Mar Vermelho. Todo o deserto aqui também. Até o rio Eufrates, aqui em cima. Rio Eufrates. Eles compreenderiam toda a Síria, Damasco ali, né? Parte da Babilônia. Eles pegariam todo esse local aqui, né? Canaã é muito pequenininha em vista disso tudo. Canaã é só esse trechinho aqui embaixo, né? Então, o espaço que eles iriam conquistar era um espaço muito maior mesmo, né? Mas eles nunca vão conquistar esse espaço todo. Nunca, na história deles, eles nunca vão conquistar. A gente vai ver mais pra frente que Davi vai conquistar alguns territórios, né? Davi vai expandir um pouco, né? Salomão também vai expandir um pouco, mas esse território que Deus está falando, nunca eles vão conseguir. Imagina, compreende até a Mesopotâmia ali, né? Tudo, compreende ali a Síria em si, né? E eles nunca vão conseguir chegar ali. E agora no versículo 9, Moisés fala qual que é a condição para que isso se cumpra. Então Moisés fala, ó, vocês vão conquistar todas essas terras. Deus prometeu e Deus vai cumprir. Deus prometeu aos pais de vocês e Deus vai fazer. Mas há um porém. Vocês precisam fazer algo também. Se vocês não fizerem a parte de vocês, vocês não vão receber. E eles nunca receberam por causa disso. Que eles não fizeram a parte deles, né? E pelo contrário, eles vão ser entregues às nações em que, na verdade, eles deveriam conquistar, né? Então, as nações que eles deveriam destruir, na verdade, eles vão ser cativos delas, né? Então, é o que vai acontecer. E no versículo 9, Moisés fala isso. Fala, vocês vão conquistar todas essas terras. Vocês vão conquistar todo esse espaço. Desde que vocês guardem toda a lei de Deus. Desde que vocês guardem todos os mandamentos, os estatutos e os juízos, né? A gente já falou sobre isso. A lei de Deus não são só os 10 mandamentos. A lei de Deus era composta pelos estatutos, juízos e os mandamentos. Eles não tinham que cumprir só os 10 mandamentos, né? Se eles pisassem em um ponto da lei, eles pisariam no ponto em todos os pontos da lei, né? Era essa a questão. Então, por exemplo, eles podiam cumprir os 10 mandamentos, mas se eles pisassem em um estatuto da lei, eles estariam pisando na lei inteira. Então, eles tinham que cumprir a lei toda, não era somente um ponto da lei, né? E aqui é isso que Moisés está falando. Vocês vão conseguir, desde que vocês cumpram toda a lei. E eles nunca vão cumprir. A gente viu, né? O único que conseguiu cumprir a lei foi Jesus, né? Então, não vão conseguir cumprir. Não vão. Na verdade, a Bíblia no Novo Testamento até fala que, infelizmente, a lei só apontava a morte, só trazia morte, porque ninguém conseguia cumprir a lei. E não cumprir a lei significava morte. A lei significava, né? Eles cumpririam a lei para viver, né? E eles não cumpriam. Então, na verdade, trazia era morte, né?
E é essa a questão, eles nunca vão conseguir cumprir. E Moisés está falando isso, ó, vocês vão conseguir pegar todo esse território, desde que vocês cumpram toda a lei, tem que cumprir a lei inteira de Deus, né? Então aqui tem mais, não é só isso não, né? Eles têm que guardar toda a lei, né? Eles têm que guardar, saber toda a lei. Amém, Ana Paula, paz, boa noite. Eles têm que saber toda a lei e eles têm que cumprir, porque uma coisa é você saber, outra coisa é você cumprir, né? Uma coisa é você saber a verdade, outra coisa é você acreditar nela, né? Uma coisa é você saber que uma coisa é errada, outra coisa é você se desviar daquilo que aquilo tá dizendo que é errado, né? E é isso. A gente vai ver mais pra frente, né? Os fariseus sabiam de cor a lei e não cumpriam. Então, guardar a lei, saber a lei não significa cumprir a lei, né? Por isso que Moisés fala aqui esses dois requisitos. Moisés não fala só saber a lei. Eles precisavam saber a lei, eles precisavam guardar a lei, mas eles precisavam cumprir a lei. Eles precisavam obedecer a todos os mandamentos, todos os juízos, né? E todos os estatutos, né? Oi, Ana Paula, eu vou orar por você, amém, amém. Que Deus restaure sua saúde em nome de Jesus e toda dor vá embora, amém. Jesus Cristo toque em você neste momento, amém, em nome de Jesus, e restaure sua saúde, amém. Toda dor vai embora em nome de Jesus, amém. Então, o que acontece? Esse era um dos requisitos. Vocês devem guardar e cumprir a lei, né? Já pisaram nesse ponto, a gente vai ver mais pra frente que já vão pisar nisso, né? Então, a gente lembra eu já tive uma aula específica para falar sobre a lei, né? A lei, na verdade, não salva, nunca salvou, né? A lei não salvava, eles cumpriam a lei para viver, né? Cumprindo a lei, você continuaria vivo, né? Então, você não era condenado a morrer se você cumprisse a lei, mas você não era salvo. Não era salvo, né? A lei não salvava. A gente lembra, eu já falei sobre isso, a lei era um aio. A lei, né, Paulo diz isso, né, a gente viu. A lei apontava o caminho, né? A lei não era o caminho é Cristo. Mas a lei apontava para o caminho. Então, a lei apontava para Cristo, né? E em Cristo nós morremos, inclusive para a lei que rege esse mundo, né? Então, era esse o intuito. Mas eles tinham que cumprir até que Cristo viesse e eles morressem para esse mundo e morressem para essa lei e ressuscitassem em Cristo, eles tinham que cumprir a lei, né? Porque eles viveriam por cumprir a lei, né? Então, o que mantinha eles vivos era o cumprimento da lei. Mas eles não vão conseguir. Qual é o segundo requisito? Amar a Deus. Parece um requisito muito fácil, né? Muito simples. Mas assim, eu já falei em uma aula antes, né? Outras aulas, o evangelho inteiro se baseia em amar. E tem uma lógica isso, né? Porque quando a gente ama, nada é penoso. Nada é penoso. Você faz além do que a pessoa te pede quando você ama. Quando você ama alguém de verdade, você não mede esforços para agradar essa pessoa, né? Quando você ama de verdade, a pessoa pode te pedir uma coisa que não faz sentido nenhum, mas você vai fazer. Porque você ama demais essa pessoa. E tem todo sentido. Então, eles deveriam amar a Deus a esse ponto. A ponto de não questionar o que ele pedia, mas fazer. Ao ponto de dar mais do que ele pedia, né? Ao ponto, né, de... como hoje a gente, por exemplo, a gente ama tanto alguém que quando essa pessoa tá triste, a gente fica triste junto. Não é assim que funciona? É nesse sentido também com Deus. Então, você devia amar tanto a Deus, né? Que ao ponto de você cometer alguma coisa que entristeça a Deus, você ficar triste também. Né? Então era nesse sentido de ter uma ligação, assim, de ter um amor desses por Deus, né? Era nesse sentido. Eu já dei várias vezes nas aulas, eu já falei sobre o exemplo da mulher, né? Teve um aluno uma vez que me falou, né? Que ele tem um chamado sobre a vida dele, né? Que ele foi chamado, assim, por Deus e tal. E para ele isso era muito penoso. Muito penoso. Ele não queria cumprir o chamado dele. Era muito penoso para ele. Ele se sentia obrigado, né? E... quando a gente ama de verdade, não é penoso, é agradável fazer pro outro, né? Você quer fazer pro outro. Você vê seu marido triste porque queria cortar o cabelo e não tem dinheiro. Você tem dinheiro, você vai e paga pro seu marido cortar o cabelo. Isso é amor, né? É você querer agradar o outro, né? Sem ele te pedir, ele não tá te pedindo nada, né? Eu até falei uma vez, né? Até as regras, né? Quando o outro te pede alguma coisa, não é penoso você fazer, né? Igual às vezes o marido vai falar, eu queria tanto comer um macarrão com não sei o quê. Você faz com amor. Você faz com prazer quando você ama seu marido, né? E é essa questão. Se Deus pediu, se Deus falou, você tem que fazer com amor, porque você ama ele, porque não faria, né? Eu dei um exemplo uma vez
de uma história que eu ouvi que diz muito sobre isso, né? De uma mulher que ela foi casada com um homem muito cruel, muito ruim. Esse homem, ele deixava várias regras, né? Ela tinha que limpar a casa de tal jeito, passar pano de tal jeito, tinha que fazer uma lista, né, de coisas. E ela fazia, porque ela era obrigada. Mas ela fazia sem amor, sem prazer, fazia chateada, e o dia para ela parecia uma eternidade fazendo tudo aquilo, né? Então esse homem morreu. Esse homem morreu, surgiu uma nova oportunidade, ela casou de novo, e esse novo marido era muito bom para ela. E ele não pedia nada para ela, nada. Aí um dia, ela arrumando a casa, caiu esse papel que ela guardava do ex-marido dela. Vai sim, Ana Paula, vai ficar gravada. Aí caiu esse papel do marido dela que ela guardava, né? E ela foi levar, deixa eu ver se eu tô fazendo isso. E ela, quando ela começou a ver, ela fazia muito mais do que o ex-marido dela falava. Só que dessa vez ela fazia com amor, ela fazia com prazer. Ela falou, não, mas eu não tô fazendo só o que ele pedia. Eu faço o que ele pedia, o meu ex-marido pedia, e faço muito além. Mas pra mim é tão leve que assim, passa tão rápido que antes dele chegar eu ainda quero me arrumar, quero me ajeitar. Então era prazer, né? Prazer em servir, porque ama. Né? É esse o sentido, né? Então tudo se baseia no amor por causa disso. Quando você ama, realmente você tem prazer em servir, né? Você tem prazer em fazer. Ainda que o outro não peça. E se o outro pedir, você vai fazer mais do que ele pediu. Porque você o ama tanto, né? Igual, sei lá, você ama tanto uma pessoa, a pessoa te pede uma coisa que é baratinha, né, de comprar. Você pode comprar mais, né, uma versão melhor, uma coisa mais cara, você vai comprar a versão melhor e mais cara. Apesar dele ter pedido mais barato. Mas por quê? Por causa do amor. Então, o amor, quando a gente faz com amor, não é pesado, né? Então, quando a gente ama verdadeiramente, não é penoso. Qualquer coisa que o outro te peça, não é difícil de ser feito. Ainda que não faça sentido nenhum, você faz, né? Se o outro pedir e falar, eu tô pensando em tal coisa, você faz, sim, né? Você confia. E é nesse sentido o amar a Deus, né? Teve uma aula que eu dei, eu não gravei no seminário, eu dei para uma outra turma de uma amiga minha, ela me chamou para dar essa aula. E foi muito legal. Essa aula eu falei sobre amar o inimigo. É muito fácil quando a gente fala de amar a Deus, porque a gente começa a entender um Deus bom, né? Então Deus é bom para quem o ama. Mas é tão difícil a gente pensar em amar o inimigo, né? Teve uma aula que eu dei sobre isso e foi muito legal. E teve um filme que eu assisti que é exatamente sobre isso. Tem todo o sentido de como você ama o inimigo, né? Porque, na verdade, o amor, ele não é um sentimento. É diferente. Porque, assim, por exemplo, a raiva, a ira, são sentimentos, são coisas involuntárias, né? Eu sinto mesmo sem querer sentir, né? Eu tenho domínio sobre eles, mas eu sinto. Você sente indignação, raiva, ira, se sente, é humano, se sente. Mas você não tem controle sobre, você tem controle sobre ele, você não vai sair matando ninguém porque você está com ira. Você se domina, né? Mas o amor não é um sentimento. O amor é uma decisão. Você decide amar. Você não espera acontecer, não espera o amor brotar, né? Mas você decide amar. E quando você decide amar, você começa a praticar o amor. Quando você começa a praticar o amor, você não está amando. Você não ama ainda, porque você está praticando o amor sem amar. Mas você decidiu amar. Não há o amor ainda. O amor não brotou, porque o amor não é um sentimento, ele não vai brotar do nada. Então, esse filme, eu vou passar o nome desse filme, é extraordinário. Eu tive essa visão, assim, quando eu dei essa aula, é bem legal. Então, o amor não vai brotar do nada. Então, você decidiu amar, é o primeiro passo. Eu decido amar. Então, você começa a praticar o amor. Você começa a praticar o amor, porque você decidiu amar. Conforme você vai praticando o amor, você começa a realmente amar. É algo assim, conforme você vai praticando, aquilo vai virando algo que vai realmente entrando em você. E quando você vê, você realmente começou a amar. E através do amor que surge em você verdadeiramente, o outro também pode ser transformado. E ele também começa a te amar. Olha que extraordinário o poder do amor. Tem um filme que eu assisti que é muito legal. É A Prova de Fogo. E é sobre isso. Porque assim, era um marido e uma mulher, o casamento deles estava destruído. Eles iam terminar o casamento deles. E os pais do rapaz eram cristãos, né?
E o pai foi e aconselhou o filho. E o filho falou, eu não quero desistir do meu casamento, mas eu não amo mais a minha esposa. Eu não a amo mais. Aí o pai falou, tá bom, você não precisa amá-la mais. Basta você decidir amá-la. Ele falou, não, eu decido, eu quero amá-la. Então o pai foi e entregou um livro para ele. Eram 40 dias. Ele tinha que praticar uma ação a cada dia, eram 40 dias. Aí, por exemplo, tinha um dia que ele tinha que comprar flores para a mulher dele. E ele não estava amando aquela mulher. Ele cumpriu o que estava escrito ali. Mas ele foi com tanta má vontade, ele não queria fazer, mas ele fez. Ele chegou na floricultura e falou para a mulher, me dá umas flores aí. E ele pegou as piores flores que tinha, as flores mais velhas que tinham na floricultura, e levou para a mulher dele. Mas a mulher dele já achou estranho aquilo. No começo, ela foi meio agressiva com ele. Ela ia e jogava fora, né? Tratava ele mal. Aí ele falava com o pai dele falou, continua. Não desiste, é um processo. Você decidiu amá-la, então você tem que continuar perseverando. Continua praticando o amor. Você não tem que esperar recompensa, você não tem que esperar retribuição. É uma decisão sua, você tem que praticar. E ele continua. Aí tem um dia que lá no livro tá dizendo que ele tem que fazer um café para ela. Ele faz um café com má vontade, deixa queimar tudo, né? Porque ele não amava ela ainda. Mas ele tá fazendo. Aí conforme foi passando os dias, ele começou a se lembrar porque ele amava ela. Ele começou a realmente criar gosto naquilo e começou realmente a amá-la de verdade. Então, aí ele começou a fazer um pouco melhor do que estava escrito ali no livro, né? Então ele começou a melhorar ali o que estava dizendo no livro, ele fazia além, né? Então ele fazia além do que o livro pedia. E conforme ele realmente foi amando ela de verdade, ele começou a fazer ações que demonstravam ainda mais o amor. Então a prática dele demonstrava cada vez mais o amor dele. E ela começou a perceber. No começo, quando ela olhava, ela não deu importância, porque realmente eram práticas que não demonstravam o amor, né? Mas conforme ele começou a amá-la de verdade, ele começou a praticar coisas que demonstravam um amor grande. E ela começou a olhar e falar, mas como que ele pode me amar se eu tô tratando ele dessa forma? E ela começou a ser impactada por aquele amor dele, que ele fazia, né? E é extraordinário esse filme. Então, ela realmente começou a amar ele de novo, por causa das atitudes dele. Ela foi se acalmando. Havia uma ira dentro dela, ela estava revoltada, ela queria se separar. Ela chegou até a tentar procurar outra pessoa, né, fora do casamento, tudo. Ela estava irada. Mas o amor que ele praticava começou a aplacar a ira que havia nela. E ela começou a se acalmar, começou a ter paciência e ela começou a amá-lo também. Aí no final do livro é muito legal, vou contar um spoiler ainda, mas no final do livro é muito legal, porque não são só 40 dias que ele fica investindo nela. Ele passou muito tempo. E ele mostra depois esse livro pra ela. Ela fala, mas não foram só 40 dias. A gente já tá no dia 80, sei lá, né? 90 e pouco. O que você fez? Ele falou, eu começava o livro de novo. Então, quando terminava os 40 dias, eu voltava pro dia 1º. Ia praticando tudo de novo. E ele fala que conforme ele ia praticando, realmente ele começou a amá-la de verdade. E ela começou a sentir esse amor. Quando o amor realmente surgiu, ela começou a sentir esse amor, né? É o que a gente fala sobre casamento, por exemplo, né? Casamento não é uma compatibilidade de gênero. Eu não sou compatível. O gênio dele não bate com o meu, né? Ai, meu Deus, eu sou muito estressada. Não, o casamento não é compatibilidade. Mas o casamento é uma decisão. É decidir estar junto, é decidir insistir no casamento, é decidir lutar juntos, né? Porque um sozinho também não consegue nada, então é decidir juntos, né? Mas a gente vê que pela prática do amor, a gente consegue trazer o outro também, como esse exemplo desse filme extraordinário, né? E ele, pelo amor que ele praticava, ele conseguiu convencê-la e trazê-la também. Mas ele não desistia, ela foi bem ruim com ele, né? Durante o filme ali, você vê, ela maltratava ele chorava, mas ele falava, não, eu vou praticar. E no dia seguinte, ele fazia mais do que o livro pedia, né? Porque ela tratou ele mal no dia anterior. Então, com o passar do tempo, ela começou a tratar ele bem. E é isso. Amar a Deus, né? O evangelho inteiro se baseia em amor, porque é tão óbvio, né? Se a gente amar a Deus verdadeiramente, tudo que ele pede, tudo que ele fala, nunca vai ser penoso. A gente vai cumprir. A lei de Deus nunca vai ser ruim pra gente, pelo contrário, vai ser saborosa, né? Vai ser alegre. Então, se a gente realmente entender isso, né? Então, a gente vai ter facilidade em praticar o amor, né? E o terceiro aqui, né?
A terceira ordem aqui que Moisés fala que para se cumprir, né? A primeira é que eles guardassem toda a lei e cumprissem toda a lei. A segunda é que eles amassem a Deus de verdade. E a terceira era que eles andassem no caminho de Deus. Uma coisa é vocês amarem alguém. Outra coisa é vocês andarem no caminho dessa pessoa que vocês amam, né? Tem muita gente que ama o pai e a mãe, mas desobedece o pai e a mãe. Mas ama, né? Mas o pai e a mãe falam, não faz tal coisa, não vai por esse caminho, eu não vou, não sei o quê. E a pessoa não vai, né? Não obedece, não faz, vai pelo contrário. E é isso que está dizendo aqui. Não basta só amar, né? Você tem que obedecer a tudo que ele fala, você tem que amar e você tem que andar com ele. Andar no caminho dele, no que ele diz, né? No caminho que ele fala que ele vai estar com você, né? Então é nesse sentido. No caminho que ele te apoia, né? Então é nesse sentido. Por isso que eu dei o exemplo do pai e da mãe, né? Se o pai e a mãe te falam que não, tal, você vai no sentido contrário, né? No sentido que seu pai e sua mãe não te apoiam, né? E normalmente, né? Não são todos, mas normalmente, né? Tem muita sabedoria, né? No que eles falam. Eu vejo na minha vida muita coisa que minha mãe me falou não, minha mãe me falou que não queria, e realmente ela tinha razão, né? Então eles sabem o que eles falam, né? Eles têm mais tempo de vida, eles têm mais experiência, e há uma coisa, né, que eles têm, o amor. Então eles não querem nosso mal, então eles sentem, né? Eles sabem o caminho que vai nos levar para um bom lugar, né? Então era isso, era nisso baseado, né? Então vocês vão expandir a terra que Deus está dando para vocês, vão, desde que vocês guardem toda a lei de Deus e a cumpram. Desde que vocês amem a Deus verdadeiramente e desde que vocês andem nos caminhos de Deus. Andem na presença dele, né? Uma coisa é amar a Deus, outra coisa é andar na presença dele, andar onde ele estiver. Tem muita gente que tá pecando e fala, eu amo a Deus e tá lá no pecado, né? Então, andar a Deus, amar a Deus e andar na presença dele, no caminho dele, né? Onde ele estiver, né? Ele não vai estar ali no meu pecado. Eu posso amar ele o quanto for, mas eu não tô no caminho dele, porque ele não tá ali. Então, o caminho dele é onde ele estiver. Então, se há um caminho onde Deus não está, ele não é o caminho de Deus, aquele não é o caminho de Deus, né? Então, é nesse sentido, andar no caminho de Deus é andar no caminho onde Deus está. Então, esses eram os 3 requisitos para eles cumprirem. E eles nunca vão cumprir. Eles não cumpriram, né? Então, eles não conseguiram. Oi, Sueli! Vai ficar gravada assim. No final da aula eu vou mandar nos grupos, tá bom? Amém. Amém. Deus abençoe. Bom descanso, uma boa noite. Amém. Amém. Então a condição era essa, né? Eram essas 3 condições que eles tinham que fazer. Eles tinham que guardar toda a lei, eles tinham que cumprir toda a lei. Não é só guardar, não é só saber, né? Mas, aquele que mata hoje, falando na nossa realidade, né? Aquele que mata, ele conhece a lei, ele sabe que não pode matar, mas ele não cumpre, ele mata. Então é essa questão, né? Não é só saber a lei, não é só conhecer a lei, mas é obedecê-la, é cumpri-la, né? Amar a Deus, né? E também seguir os caminhos de Deus. Aí no versículo 10 continua Moisés falando, né? Para que o sangue inocente não se derrame no meio da tua terra, que o Senhor teu Deus te dá por herança, pois haveria sangue sobre ti. Então aqui que Moisés está dizendo, olha, vocês devem prestar atenção nisso que Deus está falando, porque Deus está dizendo que se vocês não separarem essas cidades de refúgio de uma forma estratégica, em que a pessoa tenha tempo de fugir do vingador de sangue e essa pessoa for morta, o sangue dessa pessoa vai cair na terra que Deus deu para vocês por herança. Essa terra não é de vocês, essa terra é de Deus. O povo que estava aí antes de vocês foi vomitado, porque não ouvia a Deus. Então, a terra também pode vomitar vocês, né? Nesse sentido. Então, tomem cuidado, porque o sangue dessa pessoa vai cair sobre vocês.
todo o povo. Aqui não tá falando só do vingador, mas Deus tá cobrando de todo mundo. Deus tá falando porque vocês não deram a chance de salvação dessa pessoa que eu ordenei que fosse dada, né? Então, no versículo 11, continua. Mas, havendo alguém que aborreceu ao seu próximo e lhe arma ciladas e se levanta contra ele e o fere de golpe mortal e se acolhe em uma dessas cidades, os anciãos da sua cidade enviarão a tirá-lo dali e a entregá-lo na mão do vingador do sangue, para que morra. O que aconteceu? Um espertinho, né? A pessoa matou porque queria, matou de propósito. A pessoa vivia aborrecendo o outro, vivia perturbando o outro, né? Vivia ali em cima do outro, né? Causando. Então, essa pessoa mata o outro e essa pessoa corre para ir para a cidade de refúgio. Então, aqui tá dizendo isso, ó, não, essa pessoa não vai ficar na proteção de Deus, não. Os anciãos mesmo de lá, né, os levitas que estão nessa cidade, vão pegar essa pessoa que matou o outro de propósito e vão levar, né, para que ele morra pelas mãos do vingador. Ele não vai ser protegido por mim, não, né? É isso que tá dizendo aqui. Então, no versículo 13, diz algo aqui, né? Diz assim, não olharás com piedade, antes exterminarás de Israel a culpa do sangue inocente, para que te vá bem. Você não deve ter dó dessa pessoa que foi se esconder. Não. Pelo contrário, você deve matar essa pessoa. Porque essa pessoa matou uma pessoa inocente de propósito, então ela deve ser morta. Porque se você não fizer isso, as coisas não vão correr bem para vocês, né? Então, para que vocês fiquem bem, vocês vão ter que obedecer sem dó. Não é para ter dó dessa pessoa, porque esse é o meu juízo, né? O sentido aqui não é que Deus é ruim, né? Deus fala, Deus não quer que a gente tenha dó, né? Que coisa mais desumana, né? Deus não quer que a gente tenha dó. Não é questão disso. A manifestação da dó desse povo sobre aquele que Deus mandou matar, que matassem, é dizer que o juízo de Deus está errado. É dizer que Deus pegou pesado demais. Então, é isso que eles estavam querendo dizer. Quando eles estavam com dó daquele que merecia morrer, eles estavam querendo dizer isso. Deus pegou pesado demais, não precisava matar, né? Então, é nesse sentido, confiem no juízo de Deus. Se Deus disse que ele merece morrer, ele merece morrer. Porque Deus disse. O juízo de Deus é diferente do nosso, né? É nesse sentido, confie no juízo de Deus. Então, por isso que ele fala para não ter dó. Parece meio estranho quando ele fala, não tem piedade, né? Mas não é isso. No versículo 14, agora vai falar sobre a terra. Então, Moisés fala, quando vocês chegarem lá em Canaã, não mude os marcos do teu próximo, né? Que os antigos fixaram na tua herança, na terra que o Senhor teu Deus te dá para possuir. O que acontece? Moisés está falando o quê? Quando vocês chegarem lá em Canaã, vocês vão dividir a terra, né? Vão dividir a terra por tribo, vocês vão colocar ali a cerca, né? O que é de cada tribo, vão dividir. Não dá uma despertinho depois e vem lá e pega a cerca e põe mais para lá, para você ganhar mais terra, né? É isso que tá dizendo. Não pega a cerca e afasta, né? Não façam isso, né? Porque Deus deu aquela terra àquele povo, né? Deus que presenteou ali com aquela herança. Aí no versículo 15 agora ele muda o assunto de novo. Ele diz assim, uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado. Seja qual for o que cometer, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, se estabelecerá o fato. Aqui no versículo 15, a gente já havia falado, né, sobre o versículo 15. Pronto. No versículo 15, a gente já havia falado, né? Diz assim, a gente já havia falado sobre isso, uma só testemunha você não deveria ser condenado, né? A gente lembra que quando a gente lê e a Bíblia diz, é olho por olho, dente por dente, né? A impressão que dá é que era um monte de primitivo que sai matando, né? É olho por olho, dente por dente, eu vou matar aqui agora. Mas não, havia um processo de julgamento, né? Haviam juízes ali. Então, você levava o caso para um julgamento, os juízes decidiam sobre aquela pessoa, se era inocente ou se era culpado. Por exemplo, a pessoa era culpada, então entregava a pessoa nas mãos do vingador do sangue e o vingador do sangue ia matar essa pessoa, né? Era assim, havia um processo, né? E aqui é a mesma coisa. A gente lembra que o caso, ele se baseava em testemunhas. Então, aqui diz, para que haja o caso, precisa ter 2 testemunhas, pelo menos. Uma só testemunha não pode.
né? Então não pode se levantar só uma pessoa falando que viu alguma coisa. Pode ser que seja uma inimiga do outro ali querendo confrontar, né? Então não pode. Tem que ser no mínimo 2 testemunhas, é isso que diz aqui. A gente lembra que na aula passada, se eu não me engano, a gente falou um pouquinho, né? Que as testemunhas seriam as primeiras a apedrejar, né? A primeira pedra deve ser primeiro das testemunhas, né? Eu até falei um pouquinho sobre o caso da adúltera do Novo Testamento, né? Então aqui tá falando mais uma vez sobre isso, tá falando que uma testemunha só não pode condenar ninguém, mas 2 testemunhas sim, né? Então aqui continua o versículo 16. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém para o acusar de algum transvio, então os 2 homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. O que acontece? Alguém está testemunhando falso, tá? Inventando uma história que não aconteceu, né? Então, levantaram-se assim, né? Ou uma testemunha tá mentindo, né? Ou as 2 chegaram lá mentindo. Às vezes, né? São testemunhas. Então, se elas são testemunhas, existem 2 pessoas principais, né? Porque elas estão testemunhando o caso de outra pessoa, né? E aqui no sentido, tá falando isso, que os 2 principais devem ser chamados, né? Igual, por exemplo, são 2 casos principais. Tem um homem que alega que o vizinho dele roubou 10 ovelhas dele. E o outro não roubou. É mentira. Ele não roubou 10 ovelhas. Mas ele quer ganhar 10 ovelhas. Aí o que ele faz? Ele paga 2 testemunhas para mentir. Aí ele contrata 2 testemunhas para as testemunhas mentirem que viram o outro roubando as 10 ovelhas. É isso que está dizendo aqui. Então, surgiu uma dúvida. Há uma suspeita de que aquelas testemunhas estão mentindo. Então, o que deve acontecer? Esse caso, a gente lembra que as tribos elas vão ser separadas, né? É um território muito grande. Então, vão ficar tribos em cada lugar ali, né? Além do Jordão vai ter tribo, para cá do Jordão vai ter tribo. Então, a gente lembra que em cada território há juízes. Então, em cada território havia julgamento, se fazia o julgamento no próprio território, né? Então, a tribo de Naftali não ia até Efraim, onde está Siló, para fazer o julgamento onde tiver a arca no tempo de juízes, né? Não, eles faziam lá em Naftali mesmo. Mas, aqui está dizendo isso. Porém, foi feito o julgamento ali, chegou a causa, numa dessas tribos esparsas, né? Fora da arca. E houve uma suspeita que a testemunha ali está corrompida, essa testemunha é mentirosa. Então, não vai se decidir nessas cidades fora da arca. Tem que levar o caso para os sacerdotes e para o juiz que está ali na presença do Senhor, né? Então, a gente lembra que Deus fala na Bíblia, né? Que vai escolher um local onde ali vai ser a presença dele, né? Onde ali vai estar o nome dele, né? Vai estar a arca dele naquele lugar. A gente lembra que a gente já falou que a princípio vai ser Siló, depois vai ser Jerusalém. Então, é isso que vai dizer aqui agora. Quando for difícil demais o caso e tem suspeita ali que a testemunha está corrompida, então vocês não vão decidir nas tribos onde não há a presença do Senhor, onde não está a Arca da Aliança. Vocês vão pegar o caso, vão levar até o sacerdote e lá na presença do Senhor é que vai ser decidido o caso. E é isso que diz aqui no versículo 17, 16, 17, diz assim: quando se levantar testemunha falsa contra alguém para o acusar de algum transvio, né? Então, se levantou uma testemunha falsa ali para dizer que o outro foi lá e mexeu a cerca. É mentira, ele não mexeu a cerca. Ou ele roubou ovelha, ele não roubou ovelha, coisa nenhuma. Então, o que vai acontecer? Os 2 homens que estão na demanda, né? E mais as testemunhas, vão ter que ir lá na presença do Senhor onde está a arca, né? Vão ter que ir lá em Siló, lá em Jerusalém. Diante dos sacerdotes que ali oficiam, né? E diante do juiz que estiver decidindo ali naquele dia. Aí no versículo 18, então, diz: então os juízes dali, vão começar a questionar o caso. Vão começar a perguntar ali, né? E se eles observarem que a testemunha realmente era falsa, ela estava mentindo, e se eles perceberem que ela mentiu ali, né? Naquele caso, o que ela queria com a mentira dela vai ser aplicado para ela. Então, a pena que a mentira dela ia causar para aquela pessoa que ela estava mentindo é a pena que ela vai receber. Então, a pessoa foi lá e deu falso testemunho, né? E o falso testemunho dela ia fazer com que aquela pessoa inocente desse 10 ovelhas para outra. Mas ela é inocente.
Então era isso o fim que ia alcançar? Então a testemunha que mentiu deve dar 10 ovelhas. Então é nesse sentido, o que ele almejava que o outro fizesse é o que ele deve fazer. Então a testemunha falou falso para que o outro fosse apedrejado. Então ela deve ser apedrejada. Então a testemunha vai ter o resultado que o outro que ela tá mentindo, né, que viu tal coisa que ela tá acusando, iria ter. Então esse é o fim dela. Então aqui diz no versículo 18 e 19 isso, diz assim: os juízes vão questionar bem ali, para ver se a testemunha é falsa, né? Então eles vão fazer com ela o que ela esperava acontecer com aquele que ela acusou. Então assim, vocês vão exterminar o mal do meio de ti, para que os que ficarem ouçam isso, né? Para que os que ficarem temam e não façam a mesma coisa, para que quem tá vendo não faça igual. Né, para que o mal seja eliminado e ninguém venha repetir, porque já sabe o que acontece, né? Não vou fazer igual porque eu sei o que dá. Aí, nesse sentido. Então, aqui no versículo 20, né, continua, diz assim: para que os que ficarem o ouçam e temam, e nunca mais tornem a fazer semelhante no meio de ti. No versículo 21, finaliza: não olharás com piedade, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão e pé por pé. Então, o que Deus está falando aqui? Não, você não vai ter dó. Aí, às vezes, aconteceu alguma coisa, o outro foi e perdeu um braço trabalhando. Sozinho, trabalhando, perdeu o braço. E ele quer um dinheiro, ele quer alguma coisa. Então, né, a gente lembra que havia tipo uma aposentadoria, né? Se o outro foi e feriu ele, ele tinha direito a uma aposentadoria porque não podia mais trabalhar direito, né? Então, essa pessoa perdeu o braço ali. Aí, quando ele perdeu o braço, ele perdeu sozinho, ninguém fez nada com ele. Só que ele quer ganhar dinheiro, então ele levanta 2 testemunhas falsas e acusa uma pessoa que tem dinheiro. E diz que essa pessoa que tem dinheiro que cortou o braço dele, machucou ele e ele perdeu o braço por causa dessa pessoa. Então, descobrem que essas testemunhas são falsas. O que vai acontecer? Essas testemunhas vão ter o braço delas cortado. Porque era assim a lei, né? Era olho por olho, dente por dente. A gente lembra que a gente já falou sobre isso. Se uma pessoa fizesse com que a outra ficasse cega, o castigo dela, a pena dela, era ela ficar cega. Se a pessoa fizesse com que a outra perdesse uma perna, o castigo dela era perder uma perna. Então, a medida do que ela fez com o outro era a medida do que ela receberia. Era essa a lei, era assim. E é isso que tá falando aqui, vocês não vão ter dó. Às vezes vocês vão olhar e vão falar: ai meu Deus, mas é para cortar um braço, né? Igual esse exemplo que eu dei. Ai, coitada, né? Deus tá falando: não tenho dó. Não tenho dó porque ela queria que isso acontecesse com aquela pessoa. O testemunho dela ia fazer aquele mal cair sobre o outro. Não tenho dó. Aqui, a gente vai ver mais pra frente, né? Que Jesus vai falar sobre isso, né? Jesus vai falar, na verdade, mais pra frente, né? Que foi falado, né? Olho por olho, dente por dente, mas Jesus fala mais pra frente: não, eu digo pra vocês, deem a outra face, né? Jesus vai falar mais pra frente sobre isso. A gente vai entender mais pra frente o quão libertador que é quando Jesus chega. Porque a gente tem que imaginar um pouco esse contexto do que esse povo tá vivendo, né? Então imagina, era olho por olho, dente por dente. O que o outro fez, o outro devia também aplicar nele, né? Não é que Deus queria vingança. Não é que Deus queria que todo mundo saísse por aí vingando todo mundo e o mal se alastrasse. Nunca foi esse o sentido de Deus, né? Quando Deus criou essa... E é isso que Jesus vem falar mais pra frente. Porque assim, quando Deus criou essa lei, dente por dente, olho por olho, né? Não era para o mal se alastrar. Não era para que o mal multiplicasse. Não era nesse sentido. Deus criou essa lei no sentido de que, poxa, se eu cortar o braço dele, eu vou ter que vão cortar o meu braço, então eu não vou fazer. Era nesse sentido. Era no sentido de não fazer, né? Ah, eu não vou fazer com outro o que eu não quero que façam comigo. Era esse sentido da lei, né? Deus queria que o povo pensasse assim: eu não vou fazer o que eu não quero que façam comigo. Mas o povo não vai entender isso. Então o mal vai se alastrar. Aí mais pra frente vão falar isso pra Jesus. Vão falar: Senhor, né? Vamos lá também, olho por olho, dente por dente. Vamos fazer com ele a mesma coisa. E Jesus fala: não, vocês não entenderam. Não é isso. Eu não quero vingança. Deus não tá querendo vingança, não é isso. Pelo contrário, eu quero que vocês mostrem misericórdia.
Eu quero que vocês perdoem, né? Mais pra frente, quando Jesus vem, vendo que a lei não adiantava, né? Essa lei não adiantava para a pessoa se pôr no lugar do outro. Então não bastava isso, né? Não bastava eu ter medo de acontecer comigo o que eu vou fazer com o outro. Isso não me parava. Então, se isso não era o bastante, então o mal continuava acontecendo. Então, o que Jesus fala? Jesus tenta cortar o mal. Jesus fala, não é para vocês continuarem fazendo isso, mas é para vocês perdoarem. Porque se vocês sempre forem fazer com o outro à medida que eles fizeram com você, isso nunca vai acabar. O mal sempre vai se prolongar, sempre vai prorrogar o mal, né? Então é nesse sentido que Jesus fala, né? Porque o povo não entendeu e o mal começou a crescer. Então a vingança se crescia, se expandia, né? E Cristo fala, não, a única forma da gente acabar com o mal é perdoando. Então se alguém te feriu, não faça com ele a mesma coisa que ele te fez, perdoe. Quebra o ciclo, né? Era esse o sentido que Jesus estava falando. E por isso que ele era tão perigoso, né? Porque ele falava coisas assim, né? Que não eram diretamente assim relacionadas à lei em si, né? Então era perigoso, porque os fariseus pregavam a lei ali, né? Meio distorcida. E Jesus já vem, dê misericórdia, não pratique isso com o outro, né? Então Jesus vem falando isso. E é extraordinário, porque esse era o sentido, né? O sentido era realmente, não era vingança. Não era para sair por aí, eu recebi um soco no rosto, eu vou e dou um soco também. Por quê? Porque isso é uma violência que nunca vai parar. Eu recebi um soco e retribuí com um soco, a pessoa que recebeu o soco que eu dei vai querer fazer mais alguma coisa. E é um ciclo que nunca vai acabar. Era esse o intuito de Jesus, né? Quando Jesus fala, corta o ciclo. Então, se uma pessoa fez um mal, porque era um ciclo que não acabava, imagina, né? Porque o outro queria se vingar depois, né? Então, à medida que foi feito com o outro, tinha que fazer com ele. Então, depois o outro ia se vingando, ia virar uma coisa ali, né? Que não parava nunca. E é nesse sentido que Jesus fala, não, vamos quebrar o ciclo, vamos perdoar. A lei diz para ser olho por olho, dente por dente, mas eu digo misericórdia. Perdoa, né? Mais pra frente, Jesus também fala algo extraordinário. A gente vai ver mais pra frente o sofrimento dos samaritanos, né? Porque os judeus tinham um lugar para adorar a Deus, né? Um lugar que Deus havia escolhido ali em Jerusalém. E os samaritanos não tinham. E eles eram rejeitados pelos judeus, porque eles eram um povo misturado com os assírios. Então, os judeus tinham muito preconceito com os samaritanos, né? E quando Jesus vem e fala que haverá um tempo, né, em que você não vai precisar subir em montanhas para adorar a Deus, você não vai precisar entrar ali no tabernáculo para adorar a Deus, você não vai precisar ir no lugar onde está a presença dele para adorar ele, porque a gente estudou isso em poucas aulas atrás, né, porque Deus fala o que? Olha, no dia das minhas festas, quando vocês forem comer do meu dízimo, quando vocês forem comer, né, do que é meu, vocês devem comer na minha presença. Vocês vão me adorar na minha presença. Vocês não vão fazer isso na casa de vocês, nas tribos de vocês. Então, Deus havia falado isso. Então, eles tinham que ficar indo onde estava a presença de Deus. Então, eles tinham que ficar indo para Siló, eles tinham que ficar indo para Jerusalém, né? E mais para frente tem um grande problema, porque aí os judeus acham que só eles, né? Imagina, os gentios iam se converter, os judeus não iam deixar os gentios entrarem lá para adorar a Deus ali. Imagina, a gente nem pensando que os judeus iam deixar, né? Eles não deixavam nem os samaritanos, né? Que eram irmãos dele, imagina os gentios. Então, eles não iam deixar jamais. Então, Jesus vem e fala isso. Não, vocês não estão entendendo. Vai haver um tempo em que vocês não vão precisar ir ao lugar nenhum para adorar a Deus. Basta vocês adorarem em qualquer lugar que vocês estejam. Desde que vocês adorem em verdade e espírito. Em qualquer lugar. Sendo com verdade e com espírito. Vocês não vão precisar subir montanhas. Vocês não vão precisar ir para Jerusalém. Vocês não vão precisar. Vocês podem estar no banheiro da casa de vocês tomando banho. Se for em verdade e em espírito, vocês podem entrar na presença do Senhor. O quão libertador era isso, gente. Naquela época, sabe? Hoje a gente, assim, que hoje a gente não consegue entender isso, né? Mas imagina que extraordinário, Jesus é extraordinário, né? Então, imagina pensar isso naquela época.
Aquele povo, samaritanos excluídos, coitados, né? Imagina, eles queriam adorar a Deus, mas eles não podiam nem pisar em Jerusalém. Imagina, vai pisar samaritano pisando em Jerusalém, né? Se Jesus Cristo já foi criticado, já foi meio rejeitado porque veio de Nazaré, né? Porque Nazaré era uma cidade ruim, né? É como se você pensasse aí onde você mora, o pior bairro que existe. Você pensa aí no pior bairro que existe onde você mora, é o exemplo de Nazaré. Por isso que fala, pode ver alguma coisa boa de Nazaré, né? Só vinha coisa ruim de Nazaré, né? Era só ladrão, só não sei o quê, então... E é nesse sentido, né? Então eles eram muito exigentes, os judeus. Eles jamais deixariam os gentios entrarem lá em Jerusalém para adorar a Deus. Eles jamais deixariam os samaritanos, não deixariam ninguém. Para eles é só os judeus ali de Jerusalém. Até os judeus fora de Jerusalém eles tinham preconceito. Eles só entendiam mesmo de Jerusalém. Eles achavam que Jerusalém era superior, né? Tanto que eles achavam que Jesus viria de Jerusalém ali, não de Nazaré. Que é Nazaré, né? Então, há esse problema. Então, quando Jesus vem e ele diz, gente, vocês não estão entendendo. Não tem lugar. Não tem lugar. Vocês entram na presença de Deus em qualquer lugar. Vocês não precisam ir mais para lugar nenhum. Não precisa ir para altura de montanha, montanha alta. Não precisa. Não precisa ir para Jerusalém, não precisa ir para lugar nenhum. Basta adorar em verdade e em espírito em qualquer lugar. Que vocês vão conseguir entrar na presença de Deus, né? Então isso, nossa, é revelador, né? Então é muito legal a gente estudar o Antigo Testamento por causa disso, né? A gente vê do que a gente, né, tá sendo desvinculado, do que a gente tá sendo liberto, gente. Porque a lei era essa. Para você adorar a Deus, você tinha que ir até lá. Se você não fosse até lá, você não tava adorando, você não tava na presença de Deus, né? Então Jesus fala, não, Deus não vai estar mais ali. Mas haverá um tempo em que você vai adorá-lo em qualquer lugar. Em qualquer lugar. E amém. É isso, né? Quão extraordinário que é. Amém. Então hoje a gente termina aqui a aula, gente. Amém. Então, amanhã vai ter aula, tá? Terça-feira normalmente a gente não tem aula, mas aí amanhã eu vou dar aula. Eu vou dar Deuteronômio 20, tá bom? Amém. Pra gente dar uma acelerada aí em Deuteronômio, entrar em Josué. O livro de Josué é muito legal. É um livro de guerras aí. A gente vai ver muito poder de Deus aí, muito agir de Deus, gente. É muito legal. Extraordinário o livro de Josué também. Eu vou desligar o Facebook, o Instagram e eu vou perguntar pro Mitch se alguém tem alguma dúvida, tá bom?